amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de sábado, 24 de setembro de 2022. Olha, dia de Nossa Senhora das Mercês, São Germano, São Geraldo de Xanade, também São Pacífico. Na Igreja Original de Cristo, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. A fase da Lua, neste sábado, 24 de setembro, ainda é quarto minguante, que começou no dia 17. Estamos no 267º dia do ano, faltando 98 dias para terminar 2022. Menos de 100 dias para terminar 2022. E estamos também a 10 dias, mais ou menos, das eleições, né? Menos de 10 dias. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia e é o mês da pátria, né? Comemoramos neste mês 200 anos da independência do Brasil, o bicentenário. Vamos ver aqui, neste dia 24, é dia do soldador, também é dia do mototaxista de São Paulo. Temos, deixa eu ver alguma outra informação. Vamos aos indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212, a taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação do IPCA, medida pelo IBGE, em 12 meses, 8,73%. A inflação, graças a Deus, em queda, né? Que boa notícia falar que a inflação está em queda aqui no nosso país. Loteria de números, olha aí, sábado é dia de um sorteio, né, digno de ser um prêmio de Mega Sena da virada, hein? Olha, 170 milhões, 170 milhões. O concurso 2522 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 21 de setembro, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 4, 5, 25, 32, 39 e 40. Pois é, hein? Não teve ganhador. É incrível. Como é que ninguém acerta? É uma chance em 50 milhões, mais de 50 milhões. O próximo concurso é o 2523, neste sábado, em 24 de setembro de 2022, com estimativa de prêmio de 170 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas. Atente para o horário, hein? Em qualquer lotérica do país ou pela internet no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Queda de preço, notícia boa! A Anatel determina repasse da redução do ICMS aos clientes de telefonia e internet. Devolução deve ser feita em até 15 dias, hein? Olha, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. A medida visa ao cumprimento da lei complementar número 194, de 23 de junho de 2022, que estabeleceu um teto para o ICMS que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. A legislação não permite às unidades federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17% e 18%. Olha aí, cai o ICMS com essa lei, né, federal, que foi encampada pelo governo Bolsonaro, aprovada no Congresso.
As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no prazo de até 15 dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da União, com efeitos retroativos à data de publicação da lei complementar. A Anatel estabeleceu multa de até 50 milhões em caso de descumprimento. De acordo com a Anatel, a determinação não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não implica na redução de alíquota do ICMS, como o Simples. Impressos em alta. Olha, os impressos estão em alta. Eu estou com o impresso aqui na minha mão, olha. Impressos em alta. Isso é informação dos Correios, hein? Em tempo de mídias sociais, comunicação em papel segue forte. Há poucos dias das eleições, menos de 10 dias, né? O papel está a toda pólvora, aí, como se diz popularmente, né? Então, impressos são papéis, impressos em alta. Gente, há poucos dias das eleições e na reta final das campanhas, o volume de envio de correspondências, sobretudo por candidatos e partidos, é alto. A gente pensa que com a substituição pelas mídias digitais, não há mais espaço para a comunicação em papel, mas isso não é verdade. Segundo a Superintendente Nacional de Canais dos Correios, Paula Gnatti, em entrevista ao programa Repórter Nacional da Rádio Nacional, ela lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos nesse período é a mesma oferecida a empresas, organizações não governamentais, ONGs e profissionais liberais. Pode segmentar o envio, mesmo com a rede social. E o famoso WhatsApp ainda é muito utilizado a mala direta. O tradicional continua forte. Quem não tem mailing, já que é uma dificuldade ter número de todo mundo e alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar com a população e muitas vezes não tem um meio para fazê-lo. Segundo Paula Gnatti, os Correios colocam à disposição dos tribunais regionais eleitorais um conjunto de serviços para o período eleitoral. Além de fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio de vale postal eletrônico, a empresa realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas eleitorais e do próprio equipamento. Neste ano, por exemplo, temos mais de 100 mil urnas transportadas pelos Correios. Algumas já foram transportadas antes mesmo do período eleitoral, com essa possibilidade de fazer a organização das urnas pelas zonas eleitorais. Outras serão transportadas pelo Correio no fim de semana das eleições, seja primeiro turno, seja segundo turno. Olha aí a informação importante, hein? Bolsonaro participa de seminário em Manaus sobre 5G. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vários ministros participaram de um seminário na cidade de Manaus, no Amazonas, para discutir os impactos positivos da tecnologia 5G em vários setores, como educação, indústria, agricultura e meio ambiente. Bolsonaro disse que o Brasil é o primeiro país da América Latina com o 5G e, nesse contexto, conheceu recentemente no Piauí a primeira fazenda com a nova tecnologia, constatando que a produtividade aumenta em quase 20%. O ministro da Educação, Victor Godoy, informou que a tecnologia permitirá a ampliação da conectividade para os estudantes brasileiros, até mesmo nas localidades mais distantes do país. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que a integração a ser promovida pelo 5G poderá levar também à proteção ambiental. Ele revelou que pode-se trabalhar no meio da floresta com uma tecnologia de última geração, desenvolvendo uma atividade que pode estar ligada à própria tecnologia ou agricultura. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que o governo está mudando o país, criando ambientes dinâmicos com atividades de conexões tecnológicas.
O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, afirmou que a implantação do 5G vai suprir o vazio da chegada de tecnologia nas regiões mais remotas. Vamos a outra informação. Furtos. Olha, criminosos causam prejuízo de 75 milhões à Vale. Meu Deus. Antiga Companhia Vale do Rio Doce. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu 5 indivíduos suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa que praticou furtos na mineradora. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Ninguém imagina, né? Uma empresa tão grande, com seguranças, né? Com toda a tecnologia. 3 desses suspeitos trabalhavam numa empresa terceirizada que presta serviços. Eles são investigados por causa de um prejuízo de 75 milhões de reais na companhia, em furtos de ferro, ferramentas, equipamentos e até uma bobina de 1,5 milhão de reais. Um terreno foi alugado na serra para armazenar o produto ilegal, mas o proprietário não sabia dos fins criminosos. Os produtos eram levados para um ferro velho em Vila Velha, cujo dono foi preso por receptação. Policiais apreenderam 2 carros de luxo, 10 mil reais em espécie e objetos furtados ou roubados avaliados em 500 mil. Mas o prejuízo é de 75 milhões, minha nossa, hein? Silvio Santos retorna ao programa Silvio Santos. Olha, a apresentadora Patrícia Bravanel publicou um vídeo mostrando a comemoração da plateia na volta de Silvio Santos às gravações do seu programa no SBT. Foi no dia 21 de setembro, quarta-feira. Ele estava há 3 meses sem comandar o programa Silvio Santos, que vinha sendo apresentado por Patrícia, né? A filha, se não me engano, número 4 do grande apresentador. Futebol, Raposa, Cruzeiro, ao derrotar o Vasco, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, Cruzeiro está de volta e é notícia ainda, né? Após uma espera de mais de 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro finalmente pode soltar o grito de que a Raposa está de volta à principal divisão do futebol nacional, a Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso foi garantido na noite de quarta-feira, 21 de setembro, no estádio do Mineirão, com a vitória de 3-0 sobre o Vasco da Gama. Com os 3 pontos conquistados diante de 59.204 torcedores, o Cruzeiro chegou a 68, ficando a 15 de vantagem do vice-líder Grêmio. Com isso, os cruzeirenses não podem mais terminar a Série B fora do G4, o que confirma a sua presença na primeira divisão do Brasileirão em 2023. O jogo foi válido pela 31ª rodada da competição. Polícia Federal em ação. Olha, a Polícia Federal vem combatendo fraudes na obtenção de registro para atiradores. Na Operação Registro Armado, cerca de 30 policiais federais cumpriram 5 mandados judiciais de busca e apreensão em Goiânia, capital de Goiás. Matas. Vamos falar de nossas matas? Os Correios lançaram um selo em homenagem à flora brasileira. O 14º selo especial anunciado destaca a relevância e a beleza das suculentas plantas capazes de acumular água no caule, nas folhas e até nas raízes. Olha, notícia da Agência Brasil. E em falar em folhas, nós estamos na estação das flores, hein? A primavera começou e dá início ao plantio das principais culturas de verão. Com a chegada da primavera no hemisfério sul, na quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, e o crescente aumento das chuvas em grande parte do país no citado período, tem-se o início o plantio das principais culturas de verão. Segundo
o prognóstico climático do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão para os meses de outubro a dezembro indica predomínio de chuvas acima da média climatológica em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A primavera no hemisfério sul iniciou-se no dia 22, às 22h04, e terminará no dia 21 de dezembro, às 18h48. Climatologicamente, é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil. Na região sudeste, de onde eu estou falando, eu falo do Espírito Santo, a previsão para os próximos 3 meses é de chuvas acima da média em grande parte do território. Ajuda federal de R$ 600 no mínimo. É o Auxílio Brasil, hein? Olha, a Caixa Econômica Federal já está pagando a parcela de setembro do Auxílio Brasil. E os primeiros a receberem foram os que possuem o número de inscrição social, o NIS, com final 1. Eles receberam no dia 17. Vamos ver agora, no dia 26, quem vai receber, porque no sábado e domingo não há pagamento, né? No dia 26 recebem quem tem o NIS final 6. Então, na segunda-feira. Na terça-feira, dia 27, NIS final 7. NIS final 8, dia 28, NIS final 9, dia 29. E quem tem o final 0 vai receber no último dia do mês, dia 30, que vai ser numa sexta-feira. Estou observando ali o calendário. Na sexta-feira, então, são os últimos que vão receber com NIS final 0. Doar sangue é preciso. Olha, eu passei nesta semana no Hemocentro de Colatina. Havia algumas pessoas doando sangue. Não era uma grande quantidade. Não sei se foi o horário que eu passei, mais ou menos por volta das 11 horas. Vamos lá. Autoridades sanitárias solicitam sempre o comparecimento dos doadores aos hemocentros, a fim de regularizar a situação dos bancos de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais necessitam do sangue para cirurgias, principalmente. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes. A unidade receptora de sangue de Colatina situa-se na rua Cassiano Castelo, em frente à entrada do Hospital Silvia Vidos, no centro. Telefone 0 operadora 27 3717 2800. Falar em telefone, tem mais um telefone útil aqui. Fale com a gente, telefone da Prefeitura de Colatina, da ouvidoria, 0 operadora 27 997 9780 5806. Também tem o fixo 3177 7022. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de sexta-feira, 23 de setembro de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Por isso que eu estou sempre aqui dando apoio. Tite testa quinteto mágico para a Copa. Lojas e indústrias estão otimistas com vendas e abrem 7.000 vagas. Há chances de contratação para o fim do ano e também vagas imediatas no comércio, na indústria e setores de serviços por conta da queda da taxa de desemprego e da retomada do consumo, dizem especialistas. Olha aqui, notícia boa. Felizmente, a Tribuna trouxe aí uma boa notícia. Coluna Nutridicas. Não basta apenas treinar mais para assegurar que conseguirá emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É preciso seguir 4 passos. Olha aí, Coluna Nutridicas de sexta-feira, dia 23 de setembro, de A Tribuna. Como agiu a quadrilha que roubou 75 milhões de reais da Vale, da mineradora Vale, hein? Se você quiser saber, leia A Tribuna de sexta-feira. Seu programa Filho de Bob Marley em Vitória, Julian Marley, shows
neste sábado. Veja atrações também nos bares. O que muda com nova lei para mulheres no trabalho a partir desta sexta-feira, né? Começou na sexta-feira. E tem também cupom para concorrer a vales compra ou vales compras. Telefones importantes: Polícia Rodoviária Federal, PRF 191. Ouvidoria, fale conosco, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT 166. Vamos lá, agora eu vou falar para vocês sobre futebol. Você gosta de futebol? Eu gosto, né? Então vamos falar de futebol, porque eu tenho aqui tabela do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Aliás, não vai ser no fim de semana não, porque o fim de semana é no sábado. Vai ser no domingo e na segunda-feira. Domingo e segunda-feira. Não tem nenhum jogo aqui para o sábado. Vamos lá então? Neste domingo, 25 de setembro de 2022, às 13 horas, tem jogo pela Liga das Nações no futebol. Domingo, dia 25, às 13 horas, Eslováquia e Belarus. Às 15h45, Áustria e Croácia. No mesmo horário, Dinamarca e França. Tem mais jogos no mesmo horário. Holanda e Bélgica, País de Gales e Polônia, Ilhas Faroe e Turquia. São outros jogos no mesmo horário, 15h45. Neste domingo, às 18h15, jogam Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. 18h15, hein? Domingo, às 20 horas, São Paulo e Avaí. Agora vamos para segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Tem jogo da Liga das Nações, Inglaterra e Alemanha, às 15h45. E pelo Campeonato Brasileiro, às 20 horas, CSA e Tombense. Você sabendo de tudo aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Lojas e residências enfeitadas em Colatina com as cores do Brasil. Olha aí, né? Nossas cores: verde, amarelo, azul, branco. Que bom. Olha, uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostentou uma linda bandeira em homenagem ao Brasil, em homenagem ao mês da pátria, a independência do Brasil, nesse mês de setembro. Outras também fazem o mesmo, como o Amigão Festas, por exemplo, na rua Arnaldo Vasconcelos Costa. Uma loja também em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano. E muitos moradores também fazem isto, ostentando suas bandeiras nas suas varandas de residências. Belos pavilhões nacionais, mostrando seu apoio, né, às questões envolvendo a família, a Deus, a pátria, a liberdade. Isso é importante, defender esses princípios, esses valores. Um abraço a todos vocês, especialmente aí na escadaria da rua Atílio, Senador Atílio, escadaria da rua Senador Atílio, tem uma bonita bandeira, eu passei por lá. Também na Travessa Jaldate Rachid, uma bela bandeira brasileira. Tem também na rua Humberto de Campos, no Salão São Lucas, por cima do salão, belas bandeiras, são várias. Um abraço a todos vocês que têm, né, suas bandeiras. Na rua de Walter Ribeiro Soares também, muitas bandeiras. E todos os imóveis que trazem suas bandeiras. O meu também tem, né, na rua Jaldate Rachid. Então, vamos fazer isso, mostrar a nossa boa convivência, nosso patriotismo, né, nossa luta pelos valores que norteiam as famílias, as pessoas de bem. Vamos falar agora sobre telefones para você saber de emprego.
Aliás, é um telefone só que eu vou passar aqui, 3721-7102. É o telefone do Cine de Colatina, o Sistema Nacional de Emprego. Só que funciona no dia útil, tá bom? Não vá ligar fora do dia útil. Fora do dia útil você pode passar um e-mail. Então manda um e-mail, currículo.colatina@cine.es.gov.br. Aí você passa o e-mail, se você tem, né, o seu currículo, quer, né, se candidatar a algum emprego. E o telefone, não tem mais telefone? Deixa eu ver se tem. Não tem. Só um telefone mesmo. É isso. 3721-7102. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. O Cine intermedia a contratação dos desocupados com as empresas. Faz a ponte ali entre os desempregados e as empresas. Vamos ver as missas desse sábado na principal igreja de Colatina, a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas tem missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. Também às 19 horas haverá celebração da palavra com o diácono David José Langa na comunidade católica Sagrada Família, o bairro Maria Ismênia. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade São Francisco de Assis, bairro Operário. Então, quem não puder ir à missa pode assistir a uma celebração da palavra. Missas de domingo. Atenção, eu vou passar agora as missas de domingo, passar as informações, principalmente para os católicos. Missas de domingo na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Às 7 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Também às 8, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Valdeci na Catedral. Também às 9, celebração da palavra com o diácono Amaury, na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 17 horas, haverá missa presidida pelo padre Valdeci, na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitale. Às 19 horas, a missa com o padre Valdeci será na Catedral. No mesmo horário, haverá celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Na segunda-feira, 26 de setembro de 2022, às 19 horas, haverá missa na Catedral, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Mais informações, tenho aqui o telefone da paróquia, 2102-5010 ou 2102-5006. A secretaria paroquial funciona na entrada da catedral do lado direito. Às segundas-feiras abre das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12 horas, ok? Temos aqui a informação também sobre o Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu. Missas diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e domingos às 8 horas. Telefone do Mosteiro, 3721-0864. Telefone da Paróquia Santa Clara, 99934-5155. Amigos e amigas, vamos à cotação dos produtos agrícolas. No caso, o café é o produto agrícola principal do Espírito Santo. Vamos ver como fechou o produto na sexta-feira, 23 de setembro de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café arábica bebida dura, R$ 1.197. Arábica bebida Rio, R$ 1.025. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 716.
Mercado financeiro em São Paulo também, no fechamento dos negócios na sexta, 23 de setembro. O dólar teve alta de 2,6%, cotado a R$ 5,24. A Bolsa de Valores B3 fechou em baixa de 2,06%, totalizando 111.716 pontos. Agora a notícia boa, a seleção goleia em penúltimo jogo antes da Copa, é a seleção verde e amarela. Com o capixaba Richarlison artilheiro, o Brasil derrotou a seleção de Gana por 3-0 em partida amistosa realizada na tarde de sexta-feira, 23 de setembro, na França. O atleta espírito-santense marcou 2 gols, ambos com passes de Neymar. O outro foi de Marquinhos, que abriu o placar. A seleção brasileira jogou bem neste penúltimo jogo antes da Copa do Mundo no Catar, que será a partir de 20 de novembro. A equipe comandada pelo treinador Tite voltará a entrar em campo na próxima terça-feira, 27 de setembro de 2022, às 15h30, horário de Brasília, quando medirá forças com a Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris. Vamos falar de fim de ano agora, últimas notícias. Pais poderão negociar com escolas o reajuste das mensalidades dos seus filhos. Atenção, papais, fim de ano é o período de renovação de matrículas. Tá chegando o mês de outubro, é o último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro. Então já é hora de pensar nessa negociação com as escolas. Cuidados após pandemia, o Rio de Janeiro amplia acolhimento de crianças e adolescentes. Conflito internacional. Olha, um referendo sobre a anexação russa. Já ocorrem referendos, então, sobre a anexação russa, já ocorrem em 4 regiões da Ucrânia. Áreas onde ocorrem as votações representam 15% do território ucraniano. A população vai decidir se quer anexar o território à Rússia. Enquanto isso, a montadora Toyota fechará fábrica na Rússia. Por sua vez, o presidente de uma comissão de inquérito independente sobre a Ucrânia, criada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, concluiu que crimes de guerra foram cometidos no país após investigações realizadas em 4 regiões. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro é contra o aborto, seguindo assim o pensamento dos cristãos. Bolsonaro indicará ministros contra o aborto ao Supremo Tribunal Federal, STF, se for reeleito. O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez um comício no município de Divinópolis, em Minas Gerais, na sexta-feira, dia 23 de setembro, e disse que não vai discutir aborto no Brasil. Antes do comício, ele participou de uma motociata com apoiadores. Amigos e amigas, vamos agora a um momento de atualidades, de reflexão, meditação. É sempre importante pensarmos, refletirmos. Vamos lá. Pense nisso. Os pais constroem, os filhos desfrutam, os netos destroem. Ou então, pai rico, filho nobre, neto pobre. É um dito popular para a gente imaginar o que isto significa. Salvação eterna. Já pensou nisso? O mundo é um navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Não. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Muti, baseado no Salmo 46. Opinião. Agora tem uma opinião aqui formulada nos últimos tempos.
sistemática inferiorização do homem. Olha, eu vejo esse estabelecimento de cotas para tudo, impostas por autoridades, como algo sobremaneira obsoleto. E às vezes até constrangedor, hein? Vejo como algo constrangedor. Por exemplo, é cota para mulher, para afrodescendente, para indígena, para deficiente, para homoafetivo. Eu entendo como uma incoerência. Incoerência mesmo. Ou seja, parece que querem obrigar as pessoas a fazer aquilo que não desejam. Se todos são iguais, não há necessidade de cotas, pois os tempos são outros. Estamos no século 21. Mulheres não são, por exemplo, afeitas à política, mas aí criam cotas partidárias para obrigar a mulher a se candidatar. Com isso, fazem algo só para preencher as tais cotas. Os dirigentes partidários saem à cata de qualquer mulher no período eleitoral, a fim de se adequar à legislação. Vão procurando, olha, você quer ser candidata, você. Isso não beneficia em nada a mulher em geral. Eu considero que, pelo contrário, a coloca numa situação constrangedora em que não sabe nem como se portar. Querem, por exemplo, que um cidadão de determinada etnia, seja médico ou engenheiro, quando ele se identifica mais com a música, com a arte, por exemplo. E há também uma inferiorização permanente e sistemática do ser humano masculino por parte de certas mídias e instituições que vão ganhando eco até em meios mais sensatos. Tudo isso me parece movido pelo vil metal, visando criação de cargos, estruturas públicas, verbas publicitárias. As ditas publicidades ideologizadas da esquerda vão entrando nos sites monetizados. Por exemplo, sites até de gente de bem, do espectro político moderado ou da direita, e fazendo a cabeça dos assistentes mais incautos e volúveis. Eu vi recentemente uma propaganda dessa, da esquerda extremada e hipócrita, entrando no meio de um vídeo de um personagem equilibrado da direita. Nessas mídias monetizadas. Aí os esquerdofrênicos vão lá e pagam para colocar seus vídeos. Olha, eu vejo também que há uma defesa sistemática da mulher em geral e consequente inferiorização do homem. Ora, a gente sabe que há mulher boa e mulher má, assim como há homem bom e homem mau. Determinadas mídias levantam a bandeira ativista feminista e em qualquer oportunidade destilam no rádio ou TV, ou mesmo internet, seu veneno contra o ser macho e a favor do que parece ser a favor da desprotegida, da fêmea desprotegida. Não é empoderada, é desprotegida. Seja ela devassa, desonesta, interesseira, ladra, drogada ou não. E há homens que precisam do emprego e seguem o que seus chefes ou suas chefes mandam falar, tintim por tintim. Acontece, porém, que há mulheres sensatas, mães de filhos homens, que estão vendo isso e se preocupando com o futuro de seus rebentos masculinos, a continuar essa
parcialidade midiática contra o ser macho. Olha, agora vamos falar de nota de trânsito. Uma nota de trânsito aqui que eu registro são brigas que se tornam corriqueiras. Motoristas de caminhões, caminhonetes e automóveis, além de condutores de motocicletas, estão perdendo a paciência no trânsito na zona urbana de muitas cidades brasileiras. A exemplo de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2021. Frequentemente, palavrões são proferidos no trânsito em freadas bruscas, barbeiragens, cortadas, ultrapassagens polêmicas. Em alguns casos, o motociclista para rispidamente quando o sinal fecha na avenida de grande movimento, e outro motociclista freia logo atrás, quase colidindo. Não raro, ocorre bate-boca, até que os dois saem do local xingando um ao outro e tentando se justificar com seus argumentos próprios. Está se tornando comum motoristas e motociclistas gritarem uns com os outros por alguma manobra inesperada. Ruas sem calçada são outro perigo, pois pedestres convivem com carros e motos o tempo todo. Agora, informações úteis. Informações úteis com os telefones que podem ajudar a você no momento de dificuldade. O telefone da unidade do Senac de Colatina é 0 operadora 27 3770 5450. Ouvidoria Fale Conosco da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 166. Polícia Rodoviária Federal, PRF, 191. Disque Denúncia da Polícia Civil, 181. Polícia Militar, 190. Bombeiros, 193. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 192. Agora temos aqui informações sobre a igreja, mais notadamente no meu município base, Colatina. A Secretaria Paroquial da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina funciona às segundas-feiras das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados das 8 às 12 horas. Telefones 2102 5010, 2102 5006 e 99755 1548. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, também em Colatina, instagram.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos. 0 operadora 27 99934 5155 3722 6249. Endereço físico: Rua José Ferdinando Xiste, bairro São Vicente, Colatina, Espírito Santo. Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara. Tem missa de segunda a sábado às 7 horas e aos domingos às 8 horas. Quer anotar o telefone? 37210864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E-mail pic_maria@hotmail.com. Site picmaria.com. facebook.com/picmaria.com.br.
Telefone 99507-2251. Agora vamos falar da unidade do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Colatina, hein? O endereço é este: Avenida Doutor Adalto Barcelos de Carvalho, número 400, Avenida Delta, bairro Esplanada, Colatina, Zona Central. Telefone 0 operadora 27 3770 5450. E-mail colatina@es.senac.br. A Aviação Águia Branca realiza viagens por vários municípios capixabas e até fora do Espírito Santo. O telefone é 4004 1010. É o Disque Passagem. O site é aguiabranca.com.br. Nota sanitária, nota de saúde. Doar sangue é preciso. As autoridades sanitárias de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação do banco de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste capixaba. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais. A unidade receptora de sangue situa-se na Rua Cassiano Castelo, em frente à entrada do Hospital Silvio Avilos, no centro. Telefones 0 operadora 27 3717 2800, 3717 2801, 3717 2808. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, eu quero falar para você também que está desocupado, está desempregado. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para algumas atividades. A repartição pública, Cine, intermedia a contratação de desocupados, fazendo a ponte entre as firmas necessitadas e os candidatos ao emprego. Interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Para o acesso online, as pessoas podem enviar seus dados para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Este é o site para conferir as vagas: cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Cetades é SETADES. O endereço físico da agência colatinense é este: Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. Confessionário, sacramento da confissão ou reconciliação, ato penitencial auricular, junto ao ouvido do sacerdote. Você já fez a sua confissão? Você que é católico? Olha, é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. É na confissão auricular junto ao padre. Então, não tenha medo de ir se confessar, porque o professor Felipe Aquino disse que é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. Reflexão agora sobre tolerância. Sendo tolerantes, nós acabamos por parir monstros. É uma reflexão que eu quero fazer com vocês. É preciso reconhecer que parimos um monstro ou vários monstros se ampliarmos a coisa saindo da nossa localidade, abrangendo então todo o país. A política de ser tolerante e respeitoso para com os diferentes, como os homoafetivos, por exemplo, nos faz eleger alguns deles para o mundo político. Aí é que está o labirinto em que nos metemos.
eles recebem os nossos votos, se elegem, e ao invés de agradecer e tornarem-se humildes, tornam-se, na verdade, arrogantes, ególatras, extremistas, alguns até aterrorizantes. Em vários estados, o povo heterossexual elege esses homoeróticos, e eles, na contramão do que deveria ser, pagam o amor com o ódio. Eles se tornam, depois de eleitos, perseguidores extremamente exigentes, verdadeiros monstros, destilam veneno. Um cuspidor desequilibrado, por exemplo, largou o mandato após se eleger e se mandou para um país de primeiro mundo. Um outro, com verborragia radical, acha que seu reto tem a mesma importância da vulva e assim ele também pode criar. Olha, é o mundo em que vivemos e eu não sei onde isso vai chegar. Mas eu rezo muito por essas pessoas, para que elas tenham equilíbrio. E olha uma triste constatação sobre políticas afirmativas. É importante refletir, pensar um pouco sobre essas situações. Vejam o que a política de cotas para afrodescendentes e movimentos divisores de raças provocaram no Brasil. Tempos atrás, uma afrodescendente agrediu uma empregada de loja dentro de um ônibus, quando ela ia para o trabalho, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo. Um vereador também afrodescendente, com atitudes esquerdofrênicas, né? Parece que da esquerda doente, invadiu uma igreja, praticando vandalismo na hora da celebração no sul do país. Outrora, uma mulher negra que ia ser tema de filme por sua formação superior, deixou de sê-lo, pois na verdade havia falsificado o diploma. Em outra época, dois negros famosos, um cantor alçado a imortal e uma togada baiana, consideraram que o salário de ministro era pouco para eles e queriam mais dinheiro. Olha, salário de ministro não dá para viver. Um casal rico de atores pretos, hipócritas, na minha opinião, andava de iate, olha só, e esnobava para todo mundo na internet. Mas em momentos convenientes para seus projetos pessoais, dizia que estava sofrendo. Eu digo isso, sofrendo estaríamos eu e milhões de brasileiros que ganhamos salário mínimo como aposentados. Mas na verdade não estamos sofrendo, não. Talvez vivamos melhor do que todos esses tresloucados. É picardia ver tanta demagogia travestida de bondade, de democracia, de pensamento no próximo. É demagogia mesmo. Hipocrisia. Gente, eu trabalhei para Encardir durante mais de 35 anos e ganho piso do benefício e me sinto bem, não vivo aí querendo mais, criticando, nada disso. Já esses milionários do show business nadam em dinheiro e ainda querem mais. Que Deus perdoe essas pessoas e mude o coração delas, para que elas se convertam e um dia consigam, quem sabe, a salvação eterna. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá
do aramaico, dialeto de Jesus, significa vem, Senhor, Senhor, vem. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos, dizem Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Nós estamos clamando pela volta de Jesus, que um dia acontecerá. E será o fim da história, o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a danação eterna, para o inferno. Converta-se, arrependa-se dos seus pecados para ganhar o céu. Gozo eterno, a felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Shalom.